Olá, meu público maravilhoso. Hoje eu estou aqui, muita honra de receber essa pessoa maravilhosa, que ela vai contar um pouquinho dela, a trajetória política e falar sobre os ideais políticos dele. Nilton Tato, prazer. Prazer, Cida. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E vamos lá. Pois não? Bom, eu sou de uma família de 10 irmãos, né, descendente de italianos. Me criei na roça, até os 16 anos trabalhei na roça. Olha. Família do Rio Grande do Sul, que migrou para o Paraná, lá me criei. E final da década de 1970, mais especificamente em 1978, eu vim para São Paulo com meus pais, na periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo. Nós somos uma família católica e começamos a participar da comunidade e via a comunidade católica, né, no bairro Capela do Socorro. Nós começamos a participar de movimentos populares na luta por equipamentos públicos, por serviços públicos. Para ter uma ideia, a rua que eu morava não tinha asfalto, não tinha água encanada, enfim, você não tinha os equipamentos de saúde e de educação. E ali que a gente começou, então, a ter esse compromisso social a partir da luta, né, por esses equipamentos e serviços públicos. Depois, quando entrei na faculdade, participei também do movimento estudantil. Naquele período, né, que era um momento muito parecido como o de hoje, desemprego, fome, né, e ali estava surgindo também, e muita carestia, inflação. Naquele momento estava surgindo também um novo sindicalismo, a figura do Lula no ABC, e logo na sequência a própria construção do PT. Então eu participei também, junto com meus irmãos, da construção do PT, na coleta inclusive de assinaturas, né, para oficializar o PT. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no terceiro setor, numa organização chamada Centro Ecumênico de Documentação e Informação. E através desta organização eu tive a oportunidade de também trabalhar com povos indígenas, com quilombolas, com agricultura familiar, com extrativistas. Cheguei a dar, inclusive, curso para o Chico Mendes, aquela luta que o Chico Mendes e seus companheiros faziam, os empates, para não derrubar, contra o desmatamento, já naquela época. E eles criaram o Conselho Nacional dos Seringueiros. E como eu trabalhava na área administrativa, eu fui para lá, inclusive, para fazer uma capacitação na área de gestão. Depois também ajudei a organizar o encontro paralelo quer dizer, sociedade civil, falo movimento ambientalista, movimento sindical, movimento social, do mundo todo, da Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, que é o evento que a cada 10 anos, no âmbito da ONU, né, sobre meio ambiente, que quando aconteceu aqui no Brasil, teve uma grande participação da sociedade civil, e a gente ajudou a organizar, e pela primeira vez juntando movimento sindical, movimento social, com o movimento ambientalista, não só brasileiro, como também internacional. E dali que saiu muito, né, do conceito do desenvolvimento sustentável, a Carta da Terra. Enfim, a gente veio trabalhando nisso aí, nessa organização, era meu ganha-pão, né, podemos dizer assim, minha atividade profissional, mas sempre militando também, né, no PT. E depois nós encerramos essa instituição em 94 e nós fundamos o ISA, o Instituto Socioambiental, que hoje talvez seja a principal organização não governamental, socioambientalista do país. E com ela a gente evidentemente teve a oportunidade de continuar fazendo esse trabalho com povos e comunidades tradicionais, tá? E com ênfase sempre nessa inter-relação com a pauta de meio ambiente. Saí candidato pela primeira vez em 2014, justamente para poder dar um pouco mais de ênfase, tanto dentro do PT, como também nos debates no Congresso Nacional, desta agenda ambiental, né? Em especial porque
A própria ciência, nos últimos anos, produziu mais indicadores, mais informações da crise climática, né, dos efeitos das mudanças climáticas, e aí precisava, com esse acúmulo todo que eu tinha, né, de trabalho, de envolvimento, porque você dialoga, né? Acaba interagindo com povos e comunidades tradicionais, com agricultores familiares, com a academia, né, enfim, todo esse meio era importante levar um pouco desse debate também no meio político, tanto para dentro do PT, como também no debate no Congresso Nacional. E eleito deputado, depois também fui eleito secretário de Meio Ambiente do PT Nacional. Hoje, dentro do Congresso Nacional, já fui presidente da comissão, na Câmara, presidente da Comissão de Meio Ambiente. Participo também, evidentemente, da Comissão de Ciência e Tecnologia, da Comissão de Orçamento. Sou o principal, podemos dizer assim, responsável pela essa pauta ambiental dentro do PT, né? E agora, inclusive, a gente está ajudando na elaboração do próprio plano de governo do Lula para as eleições desse ano. Então, rapidamente, um pouco minha viu, trajetória. gente? Só um pouco. Imagine, olha quanto. Então, você está agora saindo candidato ou já está candidato? Na verdade, eu sou pré-candidato, né? Então, já estamos pré, gente. Até porque não pode. Ele já falou o currículo, então agora vocês vão entender, né? Eu já estou como deputado agora, né, no segundo mandato. Né? Primeiro dizer que eu, quando saí candidato em 2014, chegando lá, era justamente o desafio de enfrentar a agenda socioambiental, que a gente chama. Para quem acompanha a política, sabe que essa preocupação da inclusão social e da preocupação com a agenda ambiental, se a gente olhar o primeiro mandato do Lula, teve avanços extraordinários. No segundo, até pela configuração do Congresso Nacional, né, foi um pouco menos de ênfase. E assim foi indo, inclusive, já no primeiro mandato da presidenta Dilma, tá? Porque tem um embate muito grande, se a gente fosse colocar, de um lado assim, socioambientalista, de outro lado, outra principal, talvez a principal bancada que a gente tem hoje lá no Congresso Nacional, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, que tem ideias diferentes de como o Brasil deve se desenvolver, né? E ali a gente foi vendo que esta bancada, que hoje, de certa forma, domina inclusive o próprio governo Bolsonaro, tá? Que é o Centrão, tá? Não consegue entender, né, os desafios que estão colocados das mudanças climáticas, né? Tanto é que, por exemplo, no governo do Lula, a gente diminuiu em 80% o desmatamento, tá? E o Brasil, o desmatamento é responsável por 70% das emissões de gases de efeito estufa provocada pelo Brasil, né? O Brasil é responsável por pouco mais de 3% das emissões no mundo. Então, mas aqui o desmatamento, o uso do solo, é responsável por cerca de 70%. Então, era fundamental a gente diminuir o desmatamento para fazer a contribuição do Brasil nesse esforço de diminuir o aquecimento global. E nesses governos, né, como eu disse antes, estava diminuindo um pouco a ênfase, inclusive a preocupação nessa área ambiental do próprio governo do PT, em função, evidentemente, das forças políticas, da forma como estava a composição do próprio Congresso Nacional. E aí, por isso que a gente vai para lá. E nesse período todo, né? E nesse período todo, o que aconteceu? A gente, assim que entramos lá, o próprio presidente da Câmara, eleito na época, né, o Cunha, começou a priorizar pautas no Congresso Nacional, chamado depois, né, apelidado de pautas bombas, tá, para inviabilizar o próprio governo da presidenta Dilma. E de lá para cá a gente começou a ter retrocessos em todas as áreas, né? Então, de lá que veio a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a emenda constitucional do teto dos gastos, que com ele
acabou praticamente com boa parte dos programas de inclusão social, ou diminuir drasticamente o orçamento dos programas. E uma das áreas que mais sofreu o impacto, né, desse período todo, então desde o golpe, depois, quer dizer, no governo Temer e também no governo Bolsonaro, é justamente essa pauta socioambiental. Quando eu falo, então, tem a ver com o Ministério do Meio Ambiente, a destruição do ICMBio, do IBAMA, a destruição do INCRA, né? Então, todas as políticas de apoio à agricultura familiar. Então, a gente, nesse período todo, ficou lá, na verdade, resistindo para não perder coisas, né? Dentro dessa perspectiva que a gente acredita de que precisa encarar e colocar na centralidade a preocupação da inclusão social, né, valorizar a diversidade étnica, cultural do país, né, se pegar assim, do povo negro, dos povos indígenas, né. Pessoal, vamos pegar um exemplo aqui. Quilombos no Brasil existiam até 1888, né, quando o Estado, o poder público, trabalhava no sentido de destruir, de eliminar. Tá? Depois vem a tal, né, dita abolição da escravatura, né? E a palavra quilombo, por exemplo, ela fica desaparecida dos documentos oficiais durante 100 anos. Só volta na Constituição de 1988. E você depois, né, hoje, por exemplo, você tem cerca de 6.000 comunidades quilombolas, tá? Quase 20 milhões de pessoas no país inteiro. E se você for dar uma olhada, só 2.600 têm algum grau de reconhecimento do Estado, do poder público. E menos de 200 têm o seu território. Então, a luta, por exemplo, a questão fundiária, né, e que tem, por exemplo, nesses últimos 3 anos, tem aumentado em muito o conflito, né, ela é um exemplo da desigualdade histórica, estrutural, racista, machista, que se construiu, né, a sociedade brasileira. Então, o que é que move a gente para querer estar continuando lá? Tá? É de essa perspectiva de você, primeiro, construir uma nação, né, que considere, tá, a própria diversidade étnica cultural como parte da riqueza desse país, tá? E o outro, que é um diferencial que o Brasil tem em relação a muitos outros países, que é também a sua megadiversidade biológica, do ponto de vista ambiental, tá? Onde você tem 20%, por exemplo, da biodiversidade no Brasil, né, nos seus 5 biomas, né? E o mais expressivo, evidentemente, a Amazônia, tá? E que, portanto, nós temos um desafio, né, frente aos desafios que estão colocados, dos limites da vida, né, colocado pelas mudanças climáticas, que, portanto, nós precisamos repensar toda a nossa... Aí eu estou falando enquanto humanos, né, a humanidade, repensar a nossa forma como a gente produz os serviços e os bens que nós consumimos, a própria relação nossa com o consumo, tá? Então, nós precisamos, né, enfrentar também a desigualdade, enfrentar a fome no mundo. Né? Isso. E aí, o Brasil tem o potencial, né, de repensar, incorporando, né, o melhor uso dessa biodiversidade. Então, quer dizer, o desafio que está colocado para a gente é a gente deixar de ser fazenda do mundo. Então, hoje, por exemplo, aquilo que significa hoje exportar boi vivo, exportar soja, exportar cana, exportar eucalipto, exportar minério de ferro, é a mesma coisa da época do pau-brasil que exportava pau-brasil, tá? Mas não é mais isso que nós temos. O desafio é de a gente repensar toda a industrialização, né, dentro daquilo que se chama hoje da bioeconomia, né, que é um potencial que nenhuma outra parte do mundo tem, né, para enfrentar, então, as mudanças climáticas, mas, ao mesmo tempo, agregar valor, né, repensar a própria indústria no Brasil, indústria e serviços, aproveitando essa potencialidade. Então, são desafios que a gente tem, né, que é planetário, e que o Brasil tem um lugar para enfrentar esses desafios e que pode aproveitar a partir da sua, talvez, as 2 maiores riquezas, que é a diversidade, né, étnica, cultural, que eu já falei aqui, e a diversidade biológica. Newton, muito prazer. Deixa um recadinho para o nosso público aí, tá? Esse homem tem conteúdo demais, gente. Tem que chamar ele mais vezes, né?
Deixa um recadinho para o nosso público. Eu agradeço a oportunidade e digo que acho que o grande desafio para todos nós, tá? E aí não é só da gente que é deputado ou pré-candidato a deputado, de quem está na política, é reinventar, né, as nossas relações com o meio ambiente, com as outras formas de vida, o respeito, né, com os animais, né, o respeito com as pessoas. Esse é um papel que nós precisamos construir no dia a dia. Então, nós precisamos, na verdade, trabalhar para ganhar as teses, esta preocupação no diálogo, no dia a dia, nas nossas relações humanas e fazer com que esta preocupação, né, interfira também nas políticas públicas, porque o poder público tem um papel muito importante para poder direcionar, né, e levar em conta essas preocupações que é de todos nós. Obrigada, Nilo. Newton, né? Eu chamo ele de Nilo, é Newton. Gente, brigadão. Foi um prazer receber você, tá? Volte mais vezes. Adorei te conhecer, adorei. Gente, daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Beijos.